Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 4. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nesse texto, na leitura, porque eu vou fazer uma perguntinha depois da leitura. Vou dizer quem é que vai responder, hein? Nada. Vamos lá. Os filhos de Judá foram Perez, e Hezron, e Carmi, e Uri, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Essas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Ismã, e Ibdidas, e era o nome de sua irmã Azeleoponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão e a Éfer, e a Temini, e a Rastari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Itnã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba. E as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o nome de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazéia, e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca, e foram os filhos de Kenaz, Otniel e Seraías, e filho de Otniel, Atate. E Meonetai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elã e Naã, e o filho de Elã, Kenaz. E aí, queridos, continua essas genealogias, mas eu vou parar por aqui. Agora vem a pergunta. Alguém aí se levanta rapidinho e diga dois nomes dos que eu li aqui. Eu li 68 nomes, até aqui só. Rapidinho, mais rapidinho. Tá bom. Quem são essas pessoas? Nós não temos muito conhecimento. Mas, meus queridos, por que eu fiz questão de ler todos esses nomes? É porque tem um nome aí que se destacou dentre todos eles. E a pergunta que eu poderia me fazer, e você poderia se fazer também, nós poderíamos fazer, em relação a nós mesmos, é a seguinte: que diferença eu estou fazendo onde eu moro, onde eu vivo? As pessoas me conhecem na minha cidade. Ah, mas eu moro numa capital muito grande, 2,5 milhões de pessoas. Não, mas e se for de uma cidadezinha pequena, as pessoas me conhecem.
Mas vamos tirar a cidade, vamos colocar no meu bairro, as pessoas me conhecem. Vamos tirar o bairro, vamos colocar o nosso condomínio, as pessoas nos conhecem, no nosso prédio, as pessoas nos conhecem. Falar, fulano de tal, sei, é do 15º ali, ele é isso, aquilo. As pessoas nos conhecem onde nós estamos. Para que elas nos conheçam, nós precisamos fazer a diferença. E se nos conhecem porque nós fazemos a diferença, qual a diferença que nós fazemos? Uma diferença positiva ou uma diferença negativa? Nós somos conhecidos pelo aspecto positivo ou pelo aspecto negativo? Somos conhecidos como servos do Senhor ali que fazem diferença ou nos conhece porque nós colocamos uma placa na nossa testa dizendo, olha, sou evangélico, sou servo de Deus, mas às vezes até a conduta não tem muita correspondência com aquilo que nós propalamos a nosso próprio respeito. Ou as pessoas nos conhecem como filhos de Deus, como servos de Deus, como homens e mulheres honestos, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento. Como é que nós somos conhecidos no nosso trabalho? Somos conhecidos e como somos conhecidos? Uma turma desses que nós lemos aqui, uma lista bem incompleta mesmo, a grande maioria não tem nenhum destaque, não ficou conhecido, nem por nada, nem por conduta e nem por história nenhuma, por alguma coisa que tenha feito. Mas houve um, que foi o primeiro que disseram, Jabes, Esse se destacou, esse se projetou dentre a sua parentela, Quando fala dentre os seus irmãos, não é só meu irmão fulano, 10 irmãos ali, 8 irmãos, 5 irmãos, não. Dentre a sua parentela, o povo de Israel, ele se destacou. Agora só, queridos, que talvez tivesse sido o personagem que menos deveria ter se destacado. E se tivesse sido destacado, ou se tivesse de ser destacado, por assim dizer melhor pronunciando, teria sido pelo negativo e não pelo positivo, porque ele tinha tudo para ser conhecido pelo negativo. E por quê? Por causa da sua sina, por assim dizer. Qual era a sua sina? Naquela época, queridos, o nome da pessoa determinava a sua sina. Dizia do que seria essa pessoa no futuro. O nome tinha um significado prático, real. E a sua mãe colocou o seu nome de Jabes exatamente por causa do sofrimento dela no nascimento de Jabes. Porque com dores o gerei, Porque ele nasceu me promovendo muitas dores, muita angústia, muito sofrimento. Esse é o significado de Jabes. Esse é o sentido. É isso que quer dizer. Então, por que eu disse que ele deveria ter sido famoso, destacado entre os seus irmãos pelo negativo? Porque poderia ter afetado diretamente
o seu psicológico, o seu emocional. Não, meu nome significa dores, significa sofrimento. Todo mundo vai me ver já, porque era assim que acontecia. As pessoas irão me ver como sinônimo de sofrimento e não de vitória, sinônimo de derrota e não de bênçãos. E aí já iria entrar uma depressão nele. O aspecto emocional dele já iria lá para baixo. Repito, porque é assim que ele seria visto, era visto, pelo significado do seu nome. E isso, queridos, às vezes pode ter reflexo nas nossas vidas, inclusive até hoje, no nome ou no histórico. No nome ou no histórico. Isso, eu sei o que eu estou falando, isso é muito sério. Conheci uma menina por nome Adriana. Adriana significa deusa das trevas. E ela tinha uma luta em relação ao significado do seu nome. Às vezes as pessoas acham o nome bonito, né, e coloca. Mas não busca o seu verdadeiro sentido antes, significado antes, porque pode trazer implicação para a pessoa no futuro, quando ela adquirir consciência das coisas. É importante isso. É importante, eu acho importante, né? A minha mãe, eu acho que nunca havia lido uma Bíblia na vida, nem meu pai, não sei. Pelo menos a única Bíblia que eu conheci dentro da minha casa era chamada de livro. Até aí tudo bem, porque a Bíblia é o livro, né? Artigo definido, o livro. Alguém avivalista do século XVIII, se não me falha a memória, esqueci o nome do personagem agora, no leito da sua morte ele disse: traga-me o livro. Artigo definido, tipo assim, tem muitos livrinhos por aí, mas me traga o livro, a Bíblia, né? Então, até aí tudo bem. Mas o livro, né, tido pelo meu pai, não era nesse sentido. Mas um livro qualquer, um livro comum. E ele servia para guardar dinheiro. As cédulas ficavam bem organizadinhas lá. Precisava de um dinheiro, lá no livro tem, né? Mas assim, não tinha conhecimento do teor desse livro. Mas acertaram, né? Quando colocaram o meu nome de Valmir. E eu, queridos, fiz questão de pegar aqui no Google para os irmãos verem, tá? Valmir significa, sabe o quê? Não precisa mexer com o celular, não. Valmir significa escolhido pela sua fama, eleito famoso, escolhido por ser brilhante. Então não tem nenhum problema com depressão por causa disso, né? Sou brilhante. Posso fazer o quê? Não quero humilhar ninguém, né? Mas é a realidade, o fato. Mas, queridos, olhando pelo aspecto do histórico, às vezes na nossa infância, nós tivemos determinados traumas que os adquirimos e os levamos para o resto da vida. Isso não pode acontecer. Às vezes, uma relação com o pai, com a mãe, uma palavra dita pelo pai, pela mãe, pelo irmão mais velho, por um irmão mais velho, por um parente mais próximo, tio, uma tia, alguém dessa natureza. E isso eu embuti na minha intimidade, eu carrego isso como um fator limitador para o resto da minha vida. Eu sei o que eu estou falando. Isso não deve acontecer. Muito bem, queridos, isso a título de introdução alusivo à vida de Jabes, o que poderia ter sido
a vida de Jabes. Mas algumas lições nós podemos tirar aqui, queridos. Primeira delas é que oração muda a história. Oração objetiva, não aquela oração solta, porque os irmãos já observaram que muitas vezes a gente ora muito, mas ora assim mais aleatoriamente. A gente não objetiva a oração. Tipo assim, meu nome é Adriana, significa deusa das trevas, mas eu não serei treva nenhuma, serei luz neste mundo em nome de Jesus. Vou contra tudo aquilo que meu nome prega para mim. E ora ao Senhor, Deus, anule isso na minha vida. Se esse nome estiver trazendo alguma maldição na minha vida, eu anulo em nome de Jesus. Não vai ter efeito nem no aspecto emocional, nem no aspecto espiritual, nem físico, financeiro, em área nenhuma, em nome de Jesus. É uma oração com objetividade. A oração muda tudo. Os irmãos observaram que vem se declinando o nome de todos esses irmãos de Jabes, mas quando fala de Jabes, fala-se de oração. Destacou a oração. Será que foi só nesse momento que Jabes orou? Não, isso implica numa verdade. Jabes não orou. Jabes era um homem de oração. Ele tinha oração como um estilo de vida. Nós até recebemos uma ministração do Júnior, aqui numa célula de segunda-feira, que foi algo assim que mudou a nossa vida, tão impactante que foi. E o tema era oração como estilo de vida. Não vou orar aleatoriamente, mas como estilo de vida. É andando de bicicleta, é dirigindo. É claro que não vou dirigindo, trancar o olho e orar, né, irmãos? Mas é dentro de um elevador, é dentro de um avião, de um ônibus, onde estiver em oração, espírito de oração. A oração é estilo de vida. Eu já tenho falado aqui muito do grupo de oração que temos, e eu tenho certeza, irmãos, que muitas vezes que os irmãos ali podem tomar conhecimento daquele pedido de oração. Os irmãos podem estar no trabalho, podem estar fazendo qualquer uma outra coisa. Os irmãos não irão poder naquele momento dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e orar. Não. Mas eu sei, eu tenho certeza que em espírito os irmãos estarão fazendo uma oração emergencial, objetiva, naquele momento. E tem o mesmo efeito diante do Senhor. A oração muda a nossa vida, a oração muda a nossa história. Então, o primeiro entendimento que nós temos aqui, pelo menos na reflexão dessa noite, é que a oração muda história. Nós vamos ter, queridos, em nome de Jesus, mais para frente, um culto em ação de graças aqui, por um irmão, pela restauração de um irmão, que passou pelo vale da sombra da morte, e que a igreja orou, a igreja intercedeu. Porque a oração muda a história. Poderia ser uma outra história, mas não foi. Deus mudou. Deus mudou o rumo, mudou a direção. Em segundo lugar, queridos, nós não podemos estar olhando como que dirigindo para frente, olhando no retrovisor o tempo inteiro, ou seja, olhando para trás o tempo inteiro.
Tipo, mas, meu Deus, a minha mãe sofreu tanto, tadinha dela, sofreu tanto que ela expressou o seu sofrimento, registrando uma história, porque colocou o nome do seu filho em mim. Sofrimento, angústia, dor. E aí a vida inteira, ruminando aquilo, remoendo aquilo, a vida inteira, olhando para, ou pelo retrovisor, olhando para o passado, queridos. Não pode ser assim. Por que que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e olhando para frente, prossigo, olhando para o autor e consumador da fé, prossigo, porque todo o passado, queridos, se eu me prender a ele, eu não vou poder prosseguir. Eu estou amarrado numa corrente, por uma corrente no meu passado. Que passado? Um passado maravilhoso, um passado extraordinário, um passado só de bênçãos, um passado só de alegria. Vai inibir que eu cresça, que eu prossiga, que eu avance. Eu não estou mais lá. Vou tirar as lições boas de lá, para que me sirva para agora, para eu prosseguir, e não para ficar preso no chamado saudosismo. Estou amarrado, preso no saudosismo. Eu já tive momentos, queridos, momentos assim, temporários, assim dizer, na minha história de vida cristã e ministerial, extraordinárias. Mas tive histórias também, temporadas também, cruciais, que eu não desejo para ninguém, muito menos para mim. Mas eu não posso estar preso nem ao passado bom e nem ao passado ruim, porque o nome está dizendo preso, vou ficar preso. Por mais que a corrente seja cumprida, não dá para eu avançar. Então, esquecendo-me não é amnésia ou amnésia. Não, você lembra daquele tempo maravilhoso? Não lembro. Você lembra daquele tempo ruim? Não me lembro. Não é isso. Mas aquilo não pode fazer efeito de tal maneira que me prenda lá, que me iniba de crescer, de avançar, de prosseguir. Então, Jabes, ele não estava nem aí para esse histórico que poderia ser traumático na sua vida. Não estava nem aí. O negócio dele agora era avançar. Uma vez eu assisti uma palestra assim, não foi presencialmente, se não me falha a memória, foi naquelas fitinhas cassetes que os jovens nem sabem o que é mais. Mas mudou tanto a minha história. Aquele homem, pelo visto, não era nem cristão. E ele disse uma coisa muito interessante: olha, 1 minuto atrás não te pertence. 10 anos atrás não te pertence. 20 anos atrás não te pertence. Pertence a uma ciência chamada história. Mas aí ele não parou, ele diz: 1 minuto à sua frente também não te pertence. 10 anos à frente também não te pertence. 20 anos à frente não te pertence. Pertence à prospecção, aos projetos, aos planos
que você nunca sabe se serão ou não concretizados. Mas então, o que é que me pertence? Aí ele diz, o que me pertence é o intervalo entre um minuto que se passou e um minuto que está por vir. Ou seja, o que me pertence é o presente, aqui e agora. E isso significa que se eu não fizer nada agora, não tomar uma atitude agora, eu quando falo isso subo um pouco o tom, queridos, porque tem pessoas que procrastinam muito. O que é procrastinar, pastor? É jogar para frente, jogar para depois, para depois, para depois. Tem um passarinho no mato aí, se o irmão João tivesse aqui, ele iria lembrar, que sempre diz, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. É amanhã, sempre amanhã, sempre amanhã. Então, isso me ensinou muito, porque me despertou. Se eu não fizer nada hoje, pode ser que eu nunca venha a fazer. Se eu não tomar uma atitude hoje, é possível, é provável, que eu nunca venha a tomar. Porque um minuto depois, um minuto à frente, não me pertence. Eu já disse para os irmãos aqui que eu sou meio acelerado, meio tudo para hoje, talvez até tudo para ontem, né? Eu estou promovendo um encontro de pastores aí, vai dar uns 150, 200 pastores Caléu, só Caléu. Todas as igrejas Caléu, tanto as que estão na minha responsabilidade, quanto as que não estão, todas as igrejas Caléu. Vai dar muito pastor, vai ser lindo, vai ser histórico, inclusive. Mas aí, quando eu fui indagar, tipo assim, o senhor errou aqui, é agosto de 2026? Sim, agosto de 2026. 2026? 2026, tem 1 ano e meio. E já está divulgado, já está no flyer, já está tudo certinho. Agora, por que eu fiz isso? É porque eu não quero ver ninguém lá, de muito longe, do interior, do Amapá, do Piauí, da Bahia, dizer que não tem dinheiro. Eles estão me ouvindo agora, né? Se não ouvem agora, eu ouço depois. Porque está difícil, porque não sei o quê. Não, vai ter despesa, e não vai ser eu que vou arcar, não vai ser a igreja, não vai ser ninguém, vai ser os irmãos. Então vamos nos preparar 1 ano e meio para essa festa. Então nós vamos ter uma tarde aqui de ministrações da palavra sobre alargando a visão, esse é o tema. E depois vamos encerrar com um jantar maravilhoso. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: tem 1 ano e meio de projetado. Me pertence? Não me pertence. É prospecção, é sonho, é projeto. Eu não sei se irá acontecer, mas só uma coisa eu sei: eu já tomei atitude hoje para que realize. Se Jesus voltar antes, a gente se reúne lá em cima. Se ele voltar só para mim, vocês se reúnem aqui. E é assim, mas a gente tem que tomar decisão hoje, aqui e agora. Então, queridos, não podemos estar olhando para o passado. Repito, seja ele bom, seja ele ruim, não se prenda ao passado. Repito, oh, meu nome significa dor, tristeza, derrota, sofrimento, angústia. Nada.
Em terceiro lugar, queridos, qual foi o conteúdo da oração de Jabes, e que deveria ser o conteúdo das nossas orações regulares? Primeiro, ele diz: se tu me abençoares. Ele almejava de Deus a bênção. A bênção. Nos atos dele, ele queria a bênção de Deus. A mão de Deus dizendo: eu te abençoo. Eu valorizo tanto quando um irmão, outro me liga, ou passa mensagem. Dificilmente a gente liga hoje, mas passa mensagem: pastor, estou viajando amanhã. Ore por... eu valorizo tanto isso, porque é desejo da bênção de Deus. Há impedimentos no mundo espiritual, há impedimentos no mundo físico, tantos aspectos espirituais, tantos impedimentos. Eu estou querendo, desejando a bênção de Deus. Se tu me abençoares, vou fazer um negócio. Se tu me abençoares. Agora, queridos, vamos cooperar um pouquinho com Deus, né? Porque há determinadas decisões, queridos, que, olha, com toda seriedade, há determinadas decisões que é difícil entender que Deus estava declarando a sua bênção. Tem muitas que eu poderia dizer, nominalizar, mas se você vai tomar uma decisão muito radical, sabe, queridos, que pode mudar o rumo da sua história, seja espiritual, seja financeira, seja que aspecto for, social, compartilhe com alguém, com alguém maduro, peça oração. Quantas vezes as pessoas, às vezes, não chegam nem para comunicar, porque nem comunicam, a gente que fica sabendo depois das decisões que não são decisões sensatas. Você percebe que parece que não teve oração antes, busca da bênção de Deus antes. Às vezes perdem tudo que com muita luta adquiriu até então, joga tudo fora, porque não parece que não desejou a bênção de Deus. Mas se eu comunicar, pode vir uma posição diferente, e é isso que eu quero. Então, se é isso que quer, pronto. Que com as consequências. Mas deixa ver o que outras pessoas pensam. Eu tenho uma forma, queridos, de me conduzir ministerialmente. Eu não gosto muito dessa expressão democrática, até porque a palavra democracia é governo do povo, né? Demo é povo e cracia é governo. Então, é o povo governando, o povo mandando. Então, não sou muito nessa linha, no que diz respeito à vida da igreja. Não tem nada a ver com política, não, tá? Eu estou falando dentro da bolha cristã evangélica. Por quê? Porque às vezes você vai para uma determinada reunião traumática, desculpa a expressão, pau quebra, aí metade mais um ganhou, não vai funcionar. Metade menos um vai trabalhar contra. Então não é governo teocrático, na direção de Deus, nos rumos que Deus está apontando, na bênção de Deus. Não é governo do povo, a maioria ganhou. Não dá certo, eu tenho experiências com isso.
não funciona. Mas qual a forma que normalmente eu utilizo para tomar decisões? Estou pensando numa coisa. Aí eu compartilho com uma pessoa, compartilho com alguém de oração, seja homem, seja mulher, compartilho com um jovem, compartilho, enfim, eu abro o meu coração. Ninguém está sabendo de absolutamente nada. Eu não estou compartilhando para dizer, estou pensando em fazer isso, não. Eu compartilho de forma indireta. Aí, essa pessoa já emite uma opinião assim, um pouco em direção contrária. Eu começo a sentir por onde o vento do Espírito está soprando. Se é favorável ou se é contrário. E a gente vai sentindo o rumo de Deus. Onde é que está a mão abençoadora do Senhor? É assim, queridos, em pequenos atos, e é assim em grandes atos, que eu tenho procurado viver a minha vida pessoal e o meu ministério. Dentro de casa tem que ser assim. O homem compartilha, vamos comprar uma casa, olha, a esposa diz, olha, é o seguinte, eu não concordo não, mas você que sabe. Então, se você é sábio, você já sabe, você não vai comprar essa casa. Não existe acordo. Não existe acordo. E assim nas mínimas coisas, vamos sentindo por onde o vento do Espírito, a bênção de Deus está soprando, apontando para dar certo. Jabes, ele disse na sua oração que ele desejava a bênção de Deus. Se tu me abençoares, segundo, se tu amplificares os meus termos, ou seja, eu quero crescer, eu quero ampliar meu projeto, meus trabalhos, meu ministério, isso, aquilo. Eu quero conquistar mais. Eu não quero quietar aqui. Eu não quero parar aqui. A vida inteira, queridos, meu ministério, eu ouvia, vamos primeiro arrumar a casa. Primeiro arrumar a casa, a vida inteira. Tem sentido em certo aspecto, mas igreja nunca fica perfeita primeiro, para depois fundar uma outra, para depois alargar a tenda. Vem os problemas, está tudo bem hoje, mas amanhã pode ter um contratempo financeiro, em qualquer aspecto, perda de pessoas importantes, de liderança, e que vai inibir, de certa forma, amplificar o termo, crescer, progredir, abrir novos nichos de trabalho, pode ser, mas não, eu não posso me prender aqui, aí quando tiver 100%, aí é que vou. Não, tem que ter a visão de amplificação dos termos. É o que nós vamos trabalhar com os pastores no Ministério Calel em 15 de agosto de 2026, às 4 horas da tarde aqui. Se Deus quiser, amplificando os termos. Jabes tinha essa visão alargada de amplificar os termos. Terceiro, queridos, o conteúdo, eu estou falando do conteúdo da oração de Jabes. Terceiro lugar, ele disse, a tua mão for comigo. O que Moisés disse quando ele foi escolhido para resgatar o povo de Israel lá no Egito, lá do Egito?
se o Senhor não for comigo, se a tua mão não for comigo, eu não irei. Eu não irei. Essa é a condição. É óbvio, é claro, que Deus jamais iria dizer, eu nem vou e você vai. É claro que Ele não iria fazer. Tanto que Deus disse que era Ele quem iria, quando Ele começou a colocar as dificuldades. Eu não sou tão eloquente, eu sou meio gago, e o povo lá não vai me dar crédito nenhum. Deus disse, olha, você não apenas vai, como eu ainda irei endurecer o coração de Faraó. Eu vou colocar alguém do seu lado, não vou curar a tua gagueira não, vou colocar alguém para te interpretar, para ser o seu porta-voz. Mas é você que vai e é você que vai entrar para a história como tendo resgatado o povo de Israel do Egito. Agora, por que, Moisés, que eu vou endurecer o coração de Faraó, dificultar as coisas, para que você saiba que eu estou contigo, e que eu é que irei fazer, você será apenas o meu instrumento, a minha ferramenta. Cadê o pastor Márcio? Está aqui. Quando o pastor Márcio desejava, e eu digo isso porque toda semana ele dá esse testemunho. Toda vez que prega ele dá esse testemunho. Estou exagerando, mas é várias vezes. Um sentimento de inferioridade tão grande aqui na igreja, desejando servir a Deus. E ele se perguntava, mas como? Como dizia meu pai, eu não tenho a leitura. Eu não sou um homem formado. Eu não conheço teologia. Como? Mas quem é que faz o que é feito hoje por meio dele? É Deus, é o Deus dele. É o Deus dele. É assim comigo, é assim com cada um de nós, independentemente de quantos diplomas nós temos pendurado na parede da nossa casa. É Deus quem faz. Então ele disse, se a tua mão for comigo. E aí, ele anda para o final e diz, se o Senhor transformar o mal em bênção, ou seja, tudo aquilo que poderá vir contra mim, significando maldição, o Senhor transformar em bênção, ou seja, o meu nome é dor, é sofrimento, é angústia, é sol que não presta. Se o Senhor transformar isso tudo em bênção, e é isso, querido, e é isso. Ah, mas aconteceu algo tão terrível na minha vida. Deus, transforma isso em bênção. Transforma isso em bênção. Ah, Senhor, que angústia, que sofrimento. Oh, Senhor, aconteceu com a minha filha, meu Deus. Tudo errado com meu filho, tudo errado comigo, com a minha esposa, tudo errado, Senhor. Mas Deus transforma isso em bênção. Como? Não sei. Transforma isso em bênção, Senhor. Foi o que Jabes orou. E por último, dentro do conteúdo da oração dele, queridos, diz o texto que Deus concedeu o que Jabes pedira ao Senhor. E aí, para encerrar, o que aconteceu? Jabes foi o mais ilustre dos filhos de Judá.
Jabes foi o mais ilustre dos filhos de Judá. Onde você nasceu? Como é ou foi o seu pai? Como foi a sua mãe? Como foi a sua família? Qual foi o nome que deram para você? O que lhe deram na infância? Uma formação maravilhosa, extraordinária? Não. O que foi? Não interessa. Não interessa. Não vamos olhar para trás, pelo retrovisor dos nossos traumas e angústias. Vamos deixar isso para trás em nome de Jesus. E vamos ser pessoas ilustres. Quando eu falo de pessoas ilustres, pessoas usadas nas mãos de Deus, estou dizendo que pessoas famosas, pessoas da mídia, nem desse trem eu gosto, uso do que é necessário. E eu acho que muitos problemas seriam resolvidos, ou evitados, melhor dizendo, se muitas pessoas não almejassem tanto serem famosas de um jeito ou de outro. Houve um trequinho desse tamanho, vai lá, responde. Houve uma indireta não sei aonde, vai lá, responde. E fica aquela nojeira, desculpa a expressão, na internet. Eu não estou falando disso, dessa fama bestial, idiota, desculpa a expressão. Estou falando de ser ilustre diante de Deus, de ser útil diante de Deus, a favor das vidas, das pessoas, do reino de Deus nessa terra. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para os irmãos. Há alguém que deseja muito que você seja ilustre. Mas há também alguém que deseja muito que você seja um derrotado. Aquela pessoa que nunca vê no espelho uma expressão de libertação, de sorriso de quem é feliz, liberto, mas de quem é triste, oprimido, deprimido, abatido, derrotado. Repito, há alguém desejoso de que nós sejamos ilustres, mas há alguém desejoso que sejamos derrotados. E agora, pastor, o que entendemos disso? O que entendemos disso é que há uma guerra no mundo espiritual. Só que nessa guerra, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Aleluia! Vamos orar então. E eu não sei em que momento dessa reflexão, desse texto, o Espírito de Deus falou ao seu coração. Mas meus queridos, não posterguem, não procrastine, ou seja, não deixe para amanhã, para tomar uma decisão, para assumir uma postura. Não faça isso. Pode ser que o Espírito de Deus esteja falando diretamente para você. Se você for forte mesmo, se você for bem forte, aceite o desafio. Agora, se for um fraco, ignore essa palavra e deixe para amanhã, deixe para depois, deixe para depois. Deus, nós oramos agora em nome de Jesus.
juntamente com todos os intercessores que aqui estão e os pastores. Oramos e intercedemos por nós mesmos. Oramos e intercedemos por cada um dos teus filhos que nessa noite aqui estão. Oramos por cada um dos teus filhos que nesse momento estão em casa também orando. Oramos também por aqueles que virão a assistir essa reflexão nas suas casas, amanhã, depois, daqui a um ano, quando for. Oramos para que nessa guerra sejamos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, e que sejamos homens, mulheres, jovens, crianças, ilustres, fazendo a diferença entre os irmãos, sendo diferente entre os irmãos, entre os nossos, entre a nossa parentela, entre os nossos vizinhos, na nossa cidade, no nosso trabalho, onde estivermos, que sejamos por misericórdia e graça do Senhor, ilustres, repito, Senhor, fazendo a diferença. E faremos isso por graça do Senhor, por misericórdia do Senhor, em nome do Senhor, porque a mão do Senhor é conosco. Aleluia, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, dê glórias a Deus, igreja.